Hoje vamos falar com o Paulo Alexandrino, fotógrafo e fotojornalista profissional desde 1987. Portanto, vamos conhecer a sua carreira como fotógrafo e fotojornalista. Obrigado, Paulo, por nos receberes aqui no teu ateliê. Obrigado pelo teu interesse, é um gosto ter-te cá em casa. Okay. Hoje este é o laboratório do Paulo, portanto estamos no mundo digital, não há química. Exato. E estamos à luz natural e não com as luzes laranja. Paulo, gostava de saber como é que começou a fotografia na tua vida. Eu nasci em Coimbra em 1965, numa família da média burguesia, onde tinha a sorte de ter acesso a uma quantidade razoável de livros e de revistas e dessas coisas todas. E no meio disso tudo, no meio desse espólio, havia este livro, Mulher, do Eduardo Gagé, que me fascinava completamente. Eu conhecia e ainda conheço o livro de trás para a frente. Que idade tinhas quando viste o livro? Uns 10, 11 anos. 10, 11 anos. E fiquei completamente embasbacado com o livro. E, eram os tintins e era isto. Levava um livro para a cama e via as fotografias. Eu sabia de página a página que fotografia é que seguia. Portanto, essa é a gênese do meu interesse pela fotografia. Depois, como calculas, vivendo em Coimbra, apareceram os encontros de fotografia no início dos anos 80. Sim. Que foram, na altura, uma pedrada de charco na divulgação fotográfica em Portugal, e eu fiz-me frequentador assíduo desde a primeira hora. E vi inúmeras exposições, que tu deves ter visto também, que eles levavam lá toda a gente e... Os primeiros encontros foram para em 1980. 80, 81, 81, não sei bem, mas que é 80 mesmo. É possível que tenha sido por aí. E houve uns encontros em que vi um outro livro, uma outra exposição, que tenho para aí o catálogo, que não sei onde é que está, que era Um Dia Cinzento, de Jorge Mulder. E fiquei também igualmente mesmerizado com aquilo. E dividi-me entre dois mundos. A abordagem mais realista, mais pragmática, mais com adesão ao real do gageiro, e as coisas mais subjetivas que o Mulder me estava a mostrar. E esses dois mundos, percebes, balizaram o meu interesse pela fotografia, percebes? Sim. Que se expandiu imediatamente para vários campos. Portanto, eu acho que a fotografia, eu sou um tipo de gostos ecléticos. E acho que se fotografássemos todos a mesma coisa, da mesma maneira, isto ia ser uma maçada que não se aguentava, percebes? Portanto, íamos dedicar a outra coisa. Íamos fazer outra coisa qualquer. Iria fazer outra coisa qualquer. E foi um pouco isso que depois me levou, depois tive a oportunidade de comecei a tirar umas fotografias, para mim. Compraste uma máquina? Não, com esta máquina. Esta máquina era de família? Do meu falecido pai. E que tive uma vez um momento em Coimbra, em 1980 houve um grande momento na cidade. Foi um concerto dos Tubes. Ok? Lembras dos Tubes? Sim, os tubos. Okay. Os tubos, como diziam os espanhóis. E eu levei esta máquina... É uma Zeiss? Não, isto é uma Agfa Gevert. É uma Agfa Gevert. De 120mm, portanto faz... Formato 120? 6.6. Esta faz 6.6. E levei a máquina para o concerto. Com preto e branco? Não, com cor. E apanhei lá um companheiro qualquer que estava com uma Nikon, não sei o quê, perguntei-lhe que exposição e que não sei o quê, que o tipo estava a usar. E porque ele é que tinha o fotómetro, não tinhas fotómetro. Não tinha fotómetro. Lá fiz umas quantas fotografias e aquilo saiu. Pronto, e eu aí pensei, para lá, pode ser que haja aqui qualquer coisa, não sei o quê. Depois levei também numa viagem à Inglaterra, que eu tinha um irmão a viver em Inglaterra na altura, e fui com os meus pais e usei-a para fotografar os billboards de Piccadilly Circus, não sei o quê, aquelas coisas e tal, e aquilo saía e tal, e eu fiquei, ok, mas eu não liguei, quer dizer, eu achava que ia ser arquiteto, mas como era péssimo aluno, não conseguia fazer nada, deixei esse sonho rapidamente.
E comecei a dedicar mais à fotografia. Esse meu irmão que estava em Inglaterra, entretanto, trouxe-me, ofereceu-me uma Nikon FA2, Sim. que foi a máquina com que eu comecei a fotografar, já mais com outra desenvoltura. Os meus amigos e tal, opá, e a malta via as fotografias e achava que havia ali qualquer coisa, não sei o quê, portanto comecei a ter um feedback positivo. Pronto, depois vi, há outro momento decisório, vi o blow-up do Antonioni. Sim. Pá, e achei, bem, este gajo tem qualquer coisa. Os olhos Isto é descapotados, mágico. os modelos, não sei o quê, o conceito de Jeff Beck. Isto não parece mau modo de viver a vida. E achei aquilo o máximo, pá. E depois, então, na sequência disso, decidi profissionalizar. E fui para o Porto. Na altura, a minha família tinha uma casa no Porto, tinha essa facilidade também. E fui tirar o curso de fotografia na Árvore. Sim. Na Cooperativa Na Árvore. Cooperativa Árvore. Andei lá 3 anos. Quem é que eram os professores? Opa, os professores eram deixa-me... Bom, começa pelo Júlio, quando eu fui admitido, o Júlio de Matos era o diretor do curso. Júlio de Matos. Júlio de Matos era o diretor do curso, depois passou a ser a Teresa Cisa. Depois havia o Abel Roldão, que dava censitometria, aquelas coisas do sistema de zona, do lança-lado, não sei o quê e tal, pronto. Depois havia o Alberto Jorge, que dava, penso que, composição. Havia um tipo que era o Marco, que faleceu, infelizmente faleceu há pouco tempo, que dava fotojornalismo. Havia um outro Marco, que era o Marco Rica. Havia o Abel Roldão, já falei, o Alberto Jorge, pá, olha, não me lembro. O João Paulo Sotomayor e esse pessoal Sotomayor não era lá professor. não faziam parte do grupo. Não, o Sotomayor é um bocado mais antigo do que Mais eu. velho, sim. É um bocado mais antigo do que eu, portanto o Sotomayor já estava lançadíssimo como profissional reconhecido. O Sotomayor dava cartas na fotografia comercial e publicitária no Porto nessa altura. Aliás, tenho um retrato tirado por ele, que daqui a bocado já te mostro. Era um gajo que eu conhecia bem e dava-me muito bem com ele era generoso, era um tipo, eu era um puto, tinha 20 anos, ou 18, ou 19, e o tipo era um tipo muito acessível. Pronto, opá, fiz o curso de fotografia e lancei para o mercado. Explica isso, o que é lançar-te para o mercado. Opa, Naquele tempo. Naquele tempo que era lançar para o mercado. Opa, alguém me arranjou um contacto na Expo Norte, já não me lembro quem é que foi, acho que foi uma cunhada minha, e comecei a fotografar, a fazer a documentação das feiras. Sim. E levaste portfólio para mostrar? Opa, levei umas fotografias que tinha para mostrar que sabia tirar fotografias. Na altura eu não tinha muito mais para mostrar. E aliás foi preciso um portfólio para ser admitido na Árvore também. Sim. Pronto, não, tipo, tinha, E que fotografias eram, lembras-te? Lembro. Eram umas fotografias que eu tinha tirado em Coimbra a preto e branco, assim num registro um bocadinho de street photography, da malta a olhar para os cartazes do cinema, dos filmes, os filmes eram anunciados nos cartazes e tal e coisa, aquilo era uma coisa que se perdeu e que era engraçada. E tinha outras coisas assim mais experimentais. Eu fazia umas coisas lá em casa com uns efeitos de luz, umas duplas posições e não sei o quê. Portanto, mais uma vez, era uma coisa muito variada. Sim. E o Júlio de Matos, que é um tipo absolutamente brilhante, achou que, sim senhor, isto aqui é interessante. Você não sabe imprimir, disse-me logo, mas isto é interessante. Portanto, você é bem-vindo aqui nesta casa. Pronto, sim senhor, tudo bem. Mas andando para a frente, tive uns meses lá na Expo Norte a fotografar as feiras e não sei o quê, mas aquilo era uma chatice, porque os feirantes não viam com bons olhos a presença de um fotógrafo, porque tinham medo que um tipo usasse as fotografias para depois passar aos concorrentes e eles copiam. Bom, e aquilo deu barraca e eu baldei-me da Expo Norte e vi um anúncio no jornal, procurava um fotógrafo para uma nova publicação que ia surgir, uma nova na área da cultura, não sei o quê, daqui da coisa. Isto foi em 87, eu achei que era o Independente, ou 88, eu achei que era o Independente, mas não é o Independente. Era um suplemento do semanário, do extinto semanário, chamado Mais Semanário, que era conduzido pela Paula Brito, Paula Medori e pelo José Matos Cristóvão,
que infelizmente também já não está entre nós, e que era um suplemento cultural, uma agenda, não era exatamente uma agenda cultural, mas tinha entrevistas com arquitetos, com escritores, os bares da moda, as discotecas da moda, não sei o quê, pronto, eu comecei a fazer isso. Depois os tipos do corpo... Estavas a fazer isso no Porto? No Porto, sempre no Porto. Na sempre. delegação do Porto. Na delegação do Porto, que ficava por cima da Petúlia, ali em Júlio Diniz, e que era vizinha da delegação do Expresso. Nisto, os tipos do corpo principal do jornal repararam que havia um fotógrafo lá em cima que se ajeitava e convidaram para começar a fotografar para o jornal. O diretor na altura, penso que ainda era o Vítor Cunha Rego. Depois foi José Mendonça da Cruz. Depois aquilo houve uma mudança de direção no princípio dos anos 90. Foi o João Amaral, que vinha do Independente, que uma vez vai ao Porto e eu já tinha manifestado alguma disponibilidade de poder vir para Lisboa e que me convida para vir para Lisboa. Eu aceito e venho para Lisboa em 92. E fico a trabalhar no tempo inteiro no semanário até 98. E depois saí. Um processo complicado, aquilo foi uma coisa chata, mas saí assim do dia para a tarde, da manhã para a tarde, saí do jornal. Comecei a... Portanto, todo este processo é feito ainda no analógico. Depois disso, tive o primeiro contacto com o mundo digital, já em 98. E agora, antes disso, de entrarmos no analógico, antes de entrarmos no digital, ainda no analógico, usavas muito flash, não é? O fotojornalismo usa muito flash. Na altura, uso mais flash hoje, para ser sincero, do que usava na altura. Na altura tinha um bocado aquela coisa da luz ambiente e tal, isto tem que ser a realidade, e não sei o quê, aquilo, pronto e tal. Mas usava flash, mas usava mal. Basicamente usava mal. Isto é uma aprendizagem, este processo. No analógico, sobretudo, a aprendizagem era mais lenta. Não é? O digital tem uma curva de aprendizagem muito rápida. Sim. O analógico tinha uma curva de aprendizagem consideravelmente mais lenta, convenhamos. Portanto, usavas preto e branco? Usava preto e branco e slides, porque o semanário tinha uma revista, que era a revista Semanária, que obrigava, que era uma revista grande, que era suposto ter uma resposta à revista do Expresso. Sim. Era a cores. E era a cores, portanto usávamos slides. O Expresso, desculpa lá, deixa-me voltar atrás, foi também instrumental no meu interesse pela fotografia. Porque, juntamente com este livro do Gageiro, eu cresci a ver as fotografias do Luís Carvalho, do Rui Ochoa, do António Pedro Ferreira, da Clara Azevedo, e aquilo, eu achava aquilo de topo, achava aquilo muito bom. Pronto, adiante. Voltando a... Mas estava... Os equipamentos que se usava na altura, antes do digital. Eu usava essa Nikon FE2, que o meu irmão me tinha trazido de Inglaterra, e depois tenho um cunhado, um irmão da minha mulher, que me trouxe de Macau, que vivia em Macau na altura, e que me trouxe um Rolls Royce, trouxe uma Nikon F4, com uma 80-200, uma 20-2.8, uma 85 1.1. Para retrato. Aquilo foi já ia para o futebol, já ia para as antas com aquilo, percebes, e já não passava vergonha. Foi a única máquina topo de gama, flagship, que eu tive até hoje. E fotografei, era obrigado a fotografar em slides, e como tu sabes, os slides perdoa pouco o erro, não é? Portanto, tem uma latitude muito baixa. Tem uma latitude baixa, portanto meio ponto entre as subexposições e subexposições, vá lá um ponto. É um ponto, vá lá um ponto no máximo. Depois havia os rolos de cores, também negativo de cor, já havia rolos de penso que 800 e 1600. 1600, acho que sim. O preto e branco era, quando vivia no Porto, revelavam, o semanário, a delegação não tinha laboratório, portanto eu revelava os filmes em casa, imprimia na cozinha, depois punha os filmes a revelar, as provas a secar na casa de banho, e depois a minha mulher, que estava na altura a começar a namorar comigo, estava a tomar banho e estava os Soares na parede, e o Cavaco e não sei o quê, tudo a olhar para ela, pronto, assim, enfim, aquilo era assim uma coisa. Uma mistura era assim uma misturada divertida. Mas isto aqui andei para trás no tempo, eu já estava a falar em... A entrada no digital. A entrada no digital. Que foi através de um amigo meu de Braga, que é o José Mesquita, que é um fotógrafo comercial, e que tinha um negócio de fotografia de bancada para um cash and carry de um grande grupo de distribuição.
e usávamos uns becos da Phase One, que eram encaixados nas Sim. costas das chinaras, Sim. e depois uma Leica S1. Sabes o que é uma Leica S1? Não, não. É uma máquina que tem assim umas pegas de lado, parece um volante de um Fórmula 1, que tinha um sensor de arrasto. Portanto, aquilo só dava para objetos absolutamente imóveis. Estático, sim. Se pusesse uma velinha a arder, aquilo ardia. Pronto. Depois de ter saído do semanário, tive esse período em que tive com o José Mesquita a trabalhar em fotografia de bancada, digamos assim. E em Braga? Foste para Braga? Não, eles trouxeram o negócio para Lisboa. Ok. Era em Loures, num cash and carry que havia em Loures. E comecei ao mesmo tempo depois, e simultaneamente comecei a colaborar com uma série de revistas. Com Pais e Filhos. Já agora, tu lembras-te qual era esse Phase One, quantos milhões de pixels tinha? Opa! Que era o melhor que havia na altura, Era o melhor não que é? havia na altura. Tinha pouquíssimos, tinha 3 ou 4. Incrível. Era não é? pouquíssimo. Pouquíssimo aquilo. Incrível. Era pouquíssimo. Mas E caríssimo, não é? Aquilo era uma coisa era uma absurda. fortuna. Era uma fortuna. Mas pagava-se a si próprio, porque esse trabalho na altura era muito bem pago. Sim. Porque era um trabalho que requeria algum cuidado de iluminação e algum rigor técnico. Sim. Portanto, aquilo pagou-se a si próprio rapidamente. E esse de quanto tempo é que tiveste? Tive 6 meses. 6 meses. 6 meses. Depois voltei para o mundo dos jornais à força toda, dos jornais e das revistas à força toda. Estive na fundação de uma revista chamada Epicure, que era uma revista ligada ao epicurismo, Os charutos. os charutos, não sei o quê, onde conheci um fotógrafo com o qual aprendi. Desculpa lá, isso em que ano foi? 90? Isto foi em 99, pá, 99, 2000, talvez, por aí já. Onde conheci um fotógrafo que me ensinou imenso, que é o José Santos Julião, que é um tipo que pouca gente conhece hoje em dia e está injustamente esquecido, que é um extraordinário retratista e um tipo que tinha um domínio do flash absolutamente notável. E era exigente com ele próprio e com os outros. Ele era o editor da revista, eu era o segundo fotógrafo, digamos assim, e o tipo dava-me na cabeça, pá, esta iluminação devia estar aqui em vez de estar acolá, não sei o quê, daquilo, e aprendi imenso de iluminação e de flash com o José Santos. Depois surgiu uma colaboração que se prolongou durante muito tempo com Pais e Filhos, com Notícias, comecei a colaborar com a Notícias Magazine. Tive depois, já no início dos anos 2000, o prazer de trabalhar com o Vicente Jorge Silva e com o Raul Vaz numa revista de vida efêmera que ele lançou, que era Invista. Estive no lançamento da GQ Portugal, estive no lançamento da Playboy Portugal, depois trabalhei imensos anos na Exame, entre 2000 e 2012, ou entre 99 e 2012, 2015, trabalhei imenso para a Exame. Trabalho também ainda hoje com um grupo chamado Multipublicações, que publica umas revistas especializadas na área do marketing dos negócios, que é a Marketeer e a Executive Digest. E agora colaboro também, neste momento, muito com o grupo com as coleções de Reader's Digest, que ainda existem. Tenho provas, posso mostrar. E tem produção nacional? Tem produção nacional, pouca, mas tem. De vez em quando. Porque eles partilham as histórias, os conteúdos a nível internacional, percebes? Se fizermos aqui uma história gira, o tipo da Noruega ou da Suécia depois pega naquilo, adapta ao texto e não sei o quê, traduz naturalmente e é interessante. E colaborei com dezenas de jornais e de revistas, sobretudo de revistas, é um bocadinho fastidioso. E agora não me lembro, tinha que ir à Cábula, tinha que ir ao meu coisa para ver. E que diferença é que notas, vamos começar primeiro pela parte técnica, em relação a hoje à fotografia digital e analógica? Em termos de preparação, não é? Tens um pedido para ir fotografar qualquer coisa, não é? Ou evento, a preparação que tens de ter hoje e que tinhas de ter antigamente. A preparação é facilitada no sentido em que, no tempo do analógico, eu tinha que saber muito bem as condições de luz com que me ia deparar para saber que sensibilidade de rolos é que levava. Não é? Hoje em dia,
Como tu sabes, as máquinas digitais mudam de asa de ISO. Agora é isso que se diz, Por fotograma. por fotograma. E aguentam, esta que eu tenho agora, aguenta perfeitamente fotografar a 6004. Em RAW, fotografo calmamente a 6400 ISO, percebes? Pá, e aquilo fica, aquilo sai. Não... Portanto, a preparação nesse sentido, a preparação foi facilitada. Depois, à escolha das lentes, essa exigência mantém-se. Essa atenção ao potencial cenário que vais encontrar, isso, pá, tens que saber, vou levar a 12-24, vale a pena, não vale, a 14-24, vale a pena, não vale a pena, a 70-200, vale a pena, a 300, enfim, essa preparação mantém-se. Agora, o que mudou efetivamente é a facilidade com que tu vês o resultado e podes corrigi-lo na hora se alguma coisa não está a correr bem. O balanço de brancos, o balanço de brancos era uma chatice no tempo, a cor, no tempo do analógico. Tinhas de saber se levavas um filme de tungstênio ou se levavas um filme de luz dia. E se levava filtros para... Hoje em dia, pá... Os tubos fluorescentes. Exatamente, os fluorescentes terríveis. As lâmpadas de mercúrio nas fábricas. Isso era terrível, não era? Isso hoje em dia está imensamente facilitado pelo processo digital, porque as máquinas têm... Logo na tomada de vistas e depois na edição também se pode corrigir muita coisa. Na edição eu uso o Capture One, que acho que é um software competentíssimo, e consigo resolver 95 ou 97% das situações sem grandes dramas, percebes? Não há nada que eu não consiga, que não se consiga hoje em dia praticamente fazer em termos técnicos com as ferramentas digitais de que dispomos. E ao nível digamos, da cultura do fotojornalista, sentes que hoje ainda existe? Antigamente, lembro-me que os fotojornalistas tinham uma cultura própria, não é? Encontravam-se, talvez também porque os empregos eram mais estáveis, não é? A sua situação profissional e económica. Hoje parece que anda tudo ou com avanças ou recibos verdes, não é? Sim. Notas que há alguma alteração a esse nível do profissional, do fotojornalista? Essa é uma questão mais complexa e que tem que ser enquadrada em termos macro, digamos assim. Houve uma revolução digital. Essa revolução digital afetou todos os setores de atividade, inclusivamente os mídia, não é? O online veio estragar o que era a receita tradicional dos mídia, não é? Tu tens, porque, em boa medida, por culpa do consumidor. O consumidor habituou-se com o digital a ter tudo à borda. Primeiro os filmes, depois a música e, por que não, a informação. E, portanto, as pessoas partilham os PDFs dos jornais e das revistas e não sei o quê. Isso levou a que o negócio dos mídia entrasse numa crise acentuada que ainda não está resolvida. Há despedimentos, centenas, milhares de despedimentos por mês em órgãos de comunicação social em todo o mundo. O New York Times, ou já não sei se foi o New York Times, se foi o Washington Post, passou 200 ou 300 tipos há pouco tempo, entre relatores e repórteres fotográficos. Percebes? Portanto, isto mudou o paradigma do negócio e não está estabilizado. Eu não sei se o papel vai, mas estavas-me a perguntar da cultura do fotojornalista. Sim, do fotojornalista. Quando se encontram, sentem... Quando se encontram, isso é uma coisa terrível e que decorre da crise. Falam-se de chatice e de problemas e de coisas e fala-se pouco de fotografia. Percebes? É uma coisa... Antes falavam-se, porventura falavam-se mais de fotografia. Aquela fotografia que tu fizeste estava uma bosta. Sim. Aquela outra não, estava bestial, porque é que falhaste ali o aperto de mão? A malta falava mais. Hoje em dia um tipo fala para se queixar, os tipos não estão a pagar, ou estão a pagar pouco, ou estamos a vender cada vez menos, ou vai fechar, percebes? Noto isso. Há uma pressão acrescida há uma pressão acrescida a nível da sobrevivência do profissional enquanto prestador de serviços. Sim. Percebes? Isso efetivamente é verdade. Mas ainda há fotojornalistas a tempo inteiro? Em algum jornal? Felizmente, o Expresso tem, o Público tem, o próprio grupo, que era a Global Media, que agora se dividiu em dois, é a Global Media e Notícias Limitada,
ilimitadas, tem pelo menos 4 fotógrafos no quadro em Lisboa, 4 fotógrafos no quadro no Porto. Portanto, ainda há fotojornalistas a tempo inteiro, com salários que não são milionários, mas que são minimamente dignos, digamos assim. Se bem que a maioria dos atores que está no mercado neste momento são freelances, como eu, que recebem, alguns têm avanças, poucos têm avanças, mas a maioria da malta recebe a peça. E o valor do FII depende muito de órgão de comunicação social para órgão de comunicação social. Quando diz a peça, é por reportagem, por acontecimento, pelo trabalho. E dás 5 ou 6 imagens, ou 10? Depende do que for o trabalho. Se for uma manifestação, imagina que eu saio daqui para fazer a manifestação do 1º de Maio. Por exemplo, o último trabalho que fizeste, consegues falar sobre ele? O último trabalho que fiz foi ontem, foi fotografar ainda nem o editei, foi fotografar um bar para a revista Evasões, fiz 30 ou 40 fotografias, vou entregar 5 ou 6, calculo. Okay. Antes disso anteontem estive E o pagamento é por essas 5 ou 6, por esse trabalho específico? O pagamento é pelo trabalho, pelo tempo, independentemente da quantidade de fotografias que entregues. Okay? Anteontem estive a fotografar uma conferência, onde já fotografei 1200 ou 1300 cliques, entreguei 300, pronto. Brutal. E editar isso tudo, quanto tempo é que levou? Agora, com este brinquedo novo, faço em 10 minutos o que demorava a fazer em 55. Este brinquedo novo é o quê? Explica lá. É um MacBook Pro M3 Pro, com 16 GB 18 GB de memória RAM, e foi uma máquina cara, foi um investimento recente, mas que é absolutamente essencial para a rapidez do meu trabalho, porque me encurta e solta-me para outras tarefas. É como te digo, faço em 10 minutos o que demorava a fazer quase uma hora. Portanto, depois de editar, editas uma e depois editas todas. Porque eu fotografo em RAW. Tá bem. Quer dizer, neste momento fotografo em RAW e em JPEG ao mesmo tempo. Sim. Porque se for necessário, se o cliente da ocasião quiser uma foto para as redes sociais na hora, eu transmito da máquina para o telemóvel e despacho para o LinkedIn do cliente, ou uma coisa qualquer. Mas eu tipicamente trabalho em RAW, que acho que é o ficheiro que deve ser trabalhado. E o problema punha-se na conversão dos RAWs para JPEGs, que entrego JPEGs, não é? Que demorava imenso tempo com o computador que eu tinha, que já tinha 10 anos. Agora com este, o caso muda de figura. É instantâneo. Não é instantâneo, mas é quase. Mas é quase. Ok, então estávamos no trabalho, na parte económica das avanças. E achas que essa alteração, tanto falas que cada vez se fala menos de fotografia, tem a ver, achas tu, com a contingência económica do país, não é? Se fôssemos ricos isso não se passava? Estava-se a falar de outras coisas? Se as pessoas tivessem mais estabilidade. Sim. Quando as pessoas têm mais estabilidade, preocupam-se menos com a sobrevivência e com a execução do métier. Não é? Eu digo que se fala menos de fotografia entre os fotojornalistas quando nos encontramos uns com os outros. O tipo está sempre a trocar mais notícias, percebes? De antes falávamos mesmo do nosso trabalho. Mas se calhar é português, porque está a chover, porque está muito sol. Sim e não. Quer dizer, a realidade de facto está dura, percebes? Está dura. Não... Mas nos anos 80 também era dura, não é? Era dura, ou mas... não sentes isso? Qual é que foi a melhor década em termos para um fotojornalista? A década de 90, entre 95 e 2005, talvez. Ganhava-se muito bem, não é? Das décadas em que eu trabalho, não é? Não sei o que é que se passava nos anos anteriores e muito menos sei o que é que se vai passar a seguir. Mas eu diria que quando ganhei mais dinheiro com isto dos jornais e das revistas, portanto eu saí do semanário em 98, foi entre 99 e 2010, talvez. Depois a coisa começou a apertar. Porque também havia mais trabalhos, não é? Mais jornais, mais revistas. E os FIIs eram maiores, os FIIs baixaram, percebes? Os FIIs não acompanharam, salvo honrosas exceções, tenho grupos editoriais que me pagam decentemente,
Mas tenho outros que de facto os FIIs são muito baixos e é complicado sensibilizar as FIAs para. É um processo contínuo, diário, é complicado sensibilizar as FIAs para os seguir. Agora falaste do gageiro, sim, fotojornalista, e dos encontros de fotografia de Coimbra, onde vias outro tipo de fotografia, não é? Mais fotografia mais ligada à arte ou mais conceptual, não é? Como esse Um Dia Cinzento do Jorge Mulder, do livro. Dentro do fotojornalismo, hoje tens algum fotojornalista a nível mundial ou em Portugal que gostes do trabalho e que Olha, sigas? eu não quero, em termos portugueses, não quero entrar numa name dropping porque vou-me esquecer de alguém e posso ferir algumas suscetibilidades. A nível internacional, para mim, é um tipo absolutamente seminal, que é o Don McCullin. E depois o Nash Twin, o James Nash Twin. Isto a nível. Eu daqui a bocado já te mostro. Mas o Don McCullin para mim é o epítome do que era um fotojornalista, sobretudo em cenários de conflito. Sim. Percebes? É um tipo que eu acho que é um homem que vem de origens muito humildes, com muito streetwise, digamos assim, e que fez coisas em Chipre, em África. Fez coisas absolutamente prodigiosas e muito à frente do seu tempo. E com rigor ético, que era uma coisa que eu aprecio muito. A nível de portugueses, tenho uma série de referências, de fotojornalistas tenho uma série de referências, mas devo dizer, sem querer parecer excessivamente politicamente correto, que os meus heróis são as dezenas ou até centenas de fotojornalistas que estão na praça hoje e que trabalham em condições particularmente, crescentemente difíceis. Percebes? Não quero entrar numa name dropping, vou falar de um e vou-me esquecer do outro. E em termos de, sei que vejo-te às vezes em algumas exposições, não é? De fotografia em galerias, e também gostas, não é? Desse tipo de fotografia, mas não fazes esse tipo de fotografia, ou fazes? Estou a começar a produzir agora, agora que caminho para o ocaso da minha carreira profissional. Estou-me a dedicar a revisitar uma série de fotografias que se podem ser consideradas, autor é presunçoso, mas pelo menos mais pessoais, que eu penso que podem ganhar uma vida nova num contexto diferente daqueles em que foram apresentadas ou não num primeiro momento. Isto é um processo recente, decorre muito da minha associação com a associação CC11, liderada pelo Bruno Portela, passo por muitas associações, e pelo meu trabalho que eu tenho estado a desenvolver conjuntamente com a nossa comum amiga Susana Paiva, através do Ateliê Pop-Up. Estou neste momento a produzir precisamente uma série de fotos para levar para o próximo Pop-Up, que vai ser agora no início de novembro, e depois tenciono também estar presente na feira, no Mercado pela Arte. Portanto, estou agora mais atento a esse, porque faz sentido, até em termos de estratégia de sobrevivência financeira, que eu tento rentabilizar o que é o meu trabalho fora do fotojornalismo. Portanto, e as coisas que eu posso te mostrar daqui a pouco passam completamente ao lado do fotojornalismo. Porque repara uma coisa, eu passo a vida a fotografar, por profissão, por encomenda, passo a vida a fotografar o real. Retratos e reportagens, não sei o que, daqui da outro. Quando estou a trabalhar para mim, fotografo o real, mas não tenho aqui, mas mandaram para o Paraguai aqui há uns anos fazer uma reportagem paisana. A melhor foto que eu trouxe do Paraguai é uma foto que está ali de um faro de palha que parece uma instalação do Cristo no meio de um campo, percebes? Portanto, o meu olhar nunca deixou de seduzir pelo que é o fora da encomenda. Às vezes estou numa conferência chatíssima, percebes? Viro-me para o lado e vejo um copo pousado em cima de uma mesa, um cinzeiro pousado em cima de uma mesa, não sei o que, pumba, já está.
e fui ficando com um espóliozinho pessoal e autoral ao longo destes anos todos. E estou a fazer o exercício agora que é longo, demorado, porque eu sou um tipo tendencionalmente desorganizado, de procurar essas imagens e lhes dar um sentido, de lhes dar um conjunto. Sim, recuperar essas memórias. Recuperar uma série de momentos e de memórias, como dizes, porque faz todo o sentido, porque, pá, pronto, obviamente que um fotógrafo autor demora muitos anos a ser feito, mas isto é uma profissão democrática, não é? É porventura excessivamente democrática, como dizia o Gerard Castelo Lopes. Mas, portanto, tenciono agora dedicar mais a uma vertente de trabalho mais pessoal. Mas, quer dizer, não posso deixar o trabalho profissional, porque esse é que me põe o pão na mesa, percebes? Mas, paralelamente a isso, estou a fazer um esforço para, nos meus tempos mais folgados, em vez de ir para a praia, de vir para aqui, sentar-me em frente ao computador, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo outro, olha, esta joga com esta, fazer um corpo de trabalho mais subjetivo, digamos assim. E estás a fazer scan dos teus filmes analógicos? Não? Opa, isso é um pesadelo que eu tenho. Isso é um pesadelo que eu tenho. Eu acho que isso vai ter que ficar vai ser uma coisa arqueológica. Vai ficar provavelmente para a reforma da minha filha. Porque tenho ali, é como te digo, eu tenho ali naquele disco duro, tenho 800 mil fotografias. Em DVDs e CDs que tenho aqui, devo ter para aí mais umas 100 mil. Depois ainda há os slides, portanto, os negativos. Portanto, eu só comecei a trabalhar em digital a sério para aí em 2006 ou 2007. Portanto, entre 88 e 2006 está tudo em negativo. Tudo em negativo. Tudo acumulado aí em pastas e não sei o quê. Tenciono agora para o ano que vem, se este ano já esgotei o plafond de equipamento fotográfico, tenciono para o ano que vem comprar um scanner, um daqueles da Epson, um V800, 850 e começar a olhar para os meus negativos e recuperar coisas desse período. Tu falaste, tiveste formação em fotografia, era uma formação alargada, não é? 3 anos na Cooperativa Árvore. Sim. Que permitia fazer tudo, não é? Portanto, era um curso que permitia, saías com conhecimento até de sistema de zonas, não é? Sim, exatamente. Hoje em dia, os fotógrafos profissionais que chegam, os mais novos, eles fizeram formação, tens a ideia disso? Porque o digital, qualquer pessoa hoje em dia é fotógrafo, com um telemóvel, não é? Sim. Há essa discussão e esse... Sim. Achas importante a formação ou não? Continuo a achar importante. Continuo a achar importante a formação e acho... vamos lá ver uma coisa. O digital não trouxe só coisas mais para a profissão. A internet possibilita o acesso a toda a produção fotográfica que tu queiras ver. Antes um tipo tinha que esperar que viesse a zoom e que viesse a foto e lá estava um gajo. No meu caso era a foto e a música e som, que saía todos os meses. Música e som também. Diretamente de Ilha. Diretamente de Ilha, exatamente, sem tirar nem pôr. Um gajo tinha que esperar que viesse a foto e a zoom e não sei o quê, daqui daquele outro. Livros havia, nos anos 70 havia poucos, não é? Um gajo que queria uma exposição, se calhar tinha que ir ao estrangeiro. Depois apareceram os encontros, primeiro em Coimbra, depois em Braga, e agora há uma série de gente a produzir eventos ligados à fotografia. Sim. E há tipos a fazer como tu, que faz serviço público. Sim. Com este teu videoblog, o Bracons, com a sua agenda. Sim. Não sei o quê. Portanto, há muita informação disponível. Mas a questão da formação, desculpa lá, mas eu estou sempre a saltar de tema para tema, é a minha natureza. A questão da formação para mim é importante, porque tu não tens, mas deves conhecer os básicos. Tens que conhecer o Stiglitz, tens que conhecer o Steichen, tens que conhecer o Bill Brandt, tens que conhecer o Brassai, o Cartier-Bresson toda a gente conhece, mas tens que conhecer a Dorothea Lange, os tipos da FSA, tens que perceber que isto da fotografia tem um percurso. Tem uma história. Tem uma história, tem uma evolução no tempo.
Tens que conhecer o Stephen Shore, tens que conhecer o Eggleston, tens que conhecer que se situam nas antípodas da fotografia de reportagem. Tens que ter conhecido. Eu acho que quem vem para o mercado para se preparar deve ter cultura fotográfica, que hoje em dia é mais acessível, como digo, por causa da internet. Mas também é mais complexa estabelecer uma linha. Fazer o filtro. Daí a necessidade de uma mentoria, digamos Sim, assim. exato. Daí a necessidade de uma mentoria. Eu sei que há uma série de escolas aqui em Lisboa, tens a Arco, tens a ETIC, tens tens uma série de escolas, tens o Instituto Português de Fotografia, tens uma série de escolas a fazer formação e aparece muita gente no mercado que vem formada. Portanto, eu acho que a questão da formação não está esquecida, apesar da facilidade da curva de aprendizagem do digital, como já referi. A nível técnico, não é? Portanto, a nível técnico é muito A nível técnico é muito mais fácil. E simplificado. Agora, a cultura fotográfica, de facto, tens o José Sordo, pronto, que formou aí gerações o digital, agora vou-me recorrer do que disseste há bocado, que é uma coisa que acho que se calhar as pessoas hoje não ligam muito, do ponto de vista técnico, e falavas das objetivas. Tinha uma 85-1.4 e hoje falas a um jovem fotógrafo do digital numa 85-1.4 e ele não percebe porquê. Pois. Portanto, era a objetiva ideal para retrato e para desfocar os fundos por causa da abertura, não é? Que é muito importante em moda, não é? Sim. Médias e longas teleobjetivas com diafragmas bastante abertos para desfocar os fundos. Portanto, toda essa, digamos que esse tesauro da fotografia não é só técnico, mas também da história dos fotógrafos, não é? E perceber ao longo das décadas a cultura fotográfica que se estabeleceu nesses tempos, porque ela é diferente, não é? Desses primeiros do Stiglitz e de outros que falastes, até hoje o tipo de fotografia foi, ou seja, a sua semiótica foi mudando. Foi mudando, acompanhou os tempos. Sim. Acompanhou os tempos, e é importante, conhecer isso e perceber isso. É importante ter essa noção. Aliás, a cultura geral não serve só para brilhar nos salões. Serve também para aplicarmos na nossa vida profissional. E um tipo com referências e com cultura visual tem uma vantagem competitiva sobre um tipo que não as tenha. Sim, porque consegue ver na realidade de hoje, não é? No dia-a-dia, imagens, ou seja, segmentos da realidade com a mesma estrutura, imagens com a mesma estrutura de fotografias feitas por mestres da fotografia de há 60, 70 anos, o que é incrível, não é? Sim. Ou seja, a luz... Eu sempre disse, eu costumava dizer aos meus colegas que não é necessário ter um curso superior para ser fotógrafo. O gageiro, que é um gênio, não tem estudos fotográficos, tem um instinto visual desconcertante. Mas, apesar disto, para o comum dos mortais, a cultura visual é uma coisa importante. Sim. É uma coisa que se deve ter, que se deve criar, que se deve cultivar. É importante que um gajo vá às exposições, é importante que um gajo compre livros, é importante que um gajo vá às tertúlias. Tudo isso é determinante, penso. Vou aproveitar de estar aqui a entrevistar um fotojornalista para falar de um que sempre me fascinou, já faleceu há uns anos, o António Aguiar, do Diário de Notícias. Sim, o grande António Aguiar. Sim. E agora falaste da questão do conhecimento, parece que o António Aguiar nem sabia ler. Nem sabia ler, é o que me dizem. É? Mas as imagens dele... Ele adorava trabalhar na Assembleia da República. Ele trabalhava, eu cruzei-me com ele. Mas imagens que ele tem de Lisboa, acho que na contracapa não, na última página do Diário de Notícias, às vezes acho que era em baixo que aparecia aquelas imagens que ele conseguia, que eu acho que só ele é que conseguia, porque ele sabia que certo movimento ia a generar, não é? Exato, ou alguém que ia cair, e ele conseguia fotografar isso. O Aguiar era um ótimo homem, era um tipo de uma doçura. Sempre com a sua Nikon ao ombro. E era um doce de pessoa, era um doce de homem. Eu tive o privilégio de me cruzar com ele e de trabalhar lado a lado com ele ainda vários tempos. Tal como tive o privilégio ainda de fotografar jogos de futebol ao lado de Nuno Ferrari,
E o Aguiar era um tipo bestial, mas dizem-me isso, que ele de facto não sabia escrever e tinham que ser os colegas a pôr as legendas e as indicações nos filmes para serem calculados, não sei o quê. Mas sim, o Aguiar, coitado, meu Deus. Mas com imagens, eu gostava de ter acesso àquele arquivo e tentar descobrir as imagens, mas parece que no Diário de Notícias nem punham o nome dos fotógrafos nas imagens. Antigamente, só durante anos, as fotografias... Mas acho que é do Aguiar, a primeira fotografia que é publicada no Diário de Notícias com o nome do autor. Assinada, talvez seja. Eu sei que o João Ribeiro, que era o associado, que também já faleceu, que foi durante tempo como é que se diz, o jornalista número 1 da carteira profissional de jornalista, o João Ribeiro andava por trás dos gráficos, quem conta isto com piada para o Petonilho, e dizia-lhes assim: filho, as fotografias também têm pai. Que era para o gráfico pôr lá o nome do autor. O nome do autor. Mas eu sou de um tempo em que efetivamente havia muito, na maioria dos jornais, nos séculos e nos diários de Lisboa, e nos diários populares e não sei o quê, e nos 1º de janeiro e nos comércios do Porto, as fotografias muitas vezes não vinham assinadas. Mais do que agora, houve uma consciencialização. Que foi uma luta também do Aguiar e do Ribeiro e de uma série de gente atrás. E há outro respeito pelo trabalho dos fotógrafos, apesar de tudo. Porque havia a ideia do vai ali fazer um boneco e qualquer coisa serve, não é? Vai ali tirar uma chave. E porque também os enquadramentos, no Diário de Notícias era-se aquele enquadramento oficioso, não é? Era o meio corpo, ou cabeça, é uma cabeça ou meio corpo, não é? Era assim as designações, não? Sim. Eu quando entro para a profissão, a coisa já havia uma certa latitude de tu poder escolher a maneira como abordavas o assunto. Pelo menos no semanário era assim. Depois surge o Independente e muda tudo. O Independente é um pancadão na maneira de... o trabalho do Tabarra, do Blau Fux, da Céu Guarda, do Alexandre Almeida, de tantos outros que passaram por lá. E o privilégio, não é privilégio, mas a importância que foi dada à fotografia nesse semanário, que era a fotografia ocupava a capa por inteiro. Sim, não é? ocupava a capa por inteiro, sempre que depois o público vem de algum modo recuperar, dando em que a fotografia ocupa uma grande parte da capa. Sim. Hoje penso que já não, isso foi-se perdendo. O público ainda tem um estilo. Tu olhas para uma fotografia de primeira página do Público e notas que é uma fotografia do Público. Sim. Mas o Público, com o Vicente era um tipo com que eu trabalhei, foi o tipo com que eu trabalhei que tinha mais sensibilidade para o trabalho dos fotógrafos, o Vicente Jorge Silva. Sim. Tentando agora aqui situar-nos hoje e um pouco no futuro, como é que tu vês a atividade do fotojornalista no futuro? A 5, 10 anos consegues ver alguma coisa? Se soubesse, estava rico. É? Porque ia comprar ações aí. O regresso ao futuro, não é? Dava jeito. Se soubesse, dava jeito. Eu acredito que o fotojornalismo não vai acabar, em primeiro lugar, porque as pessoas, no meio desta confusão e desta profusão toda de imagens, vão ter uma necessidade crescente de ver imagens validadas por alguém de responsabilidade e com autoridade. Percebes? Portanto, estás a dizer que vamos ter a necessidade de confirmação se é fake news, fake foto ou não. Exatamente. Eu acho isso. É exatamente isso. Tiraste umas palavras da boca. Portanto, eu acho que o fotojornalismo não vai acabar. O suporte do fotojornalismo é que eu acho, o suporte em papel, pelo menos, que é o suporte tradicional e mais nobre para o fotojornalismo, é que eu vejo com alguma preocupação, porque eu acho que os jornais generalistas, obviamente vão ter edições online, vai haver muita coisa online, mas os jornais generalistas tendem efetivamente a ter uma vida mais dificultada do que, por exemplo, as revistas especializadas. Sim, ninguém quer ver a Vanity Fair no online. A malta quer ver as coisas bonitas, ou a Vogue, ou a Ola espanhola, ou até aqui em Portugal a Volta ao Mundo, ou a Marketeer, para a qual eu passo a publicidade, para a qual eu trabalho,
Aquilo é bem impresso. Naquele papel couché, verniz, exatamente, aquilo é bem brilhar, impresso, é bem paginado, tem bonitas fotografias e não sei o quê, daquilo, daquilo outro. Mas o digital também, por exemplo, uma reportagem pode ter muito mais fotografias que a parte impressa, não é? Tem essa vantagem. Agora convém saber editá-las também, não é? Não é preciso 70, 80 fotografias para contar uma história, não é? Convém que haja alguma. Embora isso seja bom para os tipos da publicidade, que são cliques, e os cliques traduzem-se em dinheiro, mas convém haver uma certa economia de meios quando se conta uma história. Tal como as peças jornalísticas têm, as de investigação têm, não sei, 14, 15, 20 mil caracteres no máximo. Não podem ter 200 mil, não é? Isto é estamos no ramo da comunicação. A comunicação tem que ser eficaz. E rápida, não é? Instantânea, de algum modo. A instantaneidade é uma coisa que me assusta. Porque a malta quer tudo hoje em dia, quer tudo em cima da hora e quer tudo mais instantâneo. Queremos tudo e queremos já. Já dizia o Balestrini, não é? Exatamente. Queremos tudo e queremos já. Mas, curiosamente, há movimentos... eu posso fumar. Podes, claro. Há movimentos que me fazem pensar que as coisas podem não ser tão lineares como... Eu vejo, por exemplo, os miúdos da geração da minha filha. Nós temos uma filha com 27 anos que se formou em cinema aqui em Lisboa e que agora vive em Berlim e que também fotografa. Ela só fotografa em analógico. Cores, preto e branco, é indiferente. Cores, preto e branco é indiferente. Mas fotografa em analógico. Não quero ver as fotografias quando as tira. Só quero esperar. Tu vês, o que eu noto nesta nova geração de pessoas que estão a usar a fotografia química, não? Eu gosto mais da parte química do que analógico, porque analógico é estarmos a falar em contraponto à fotografia digital, não é? Portanto, aquilo, senão não chamaríamos analógico, mas pronto. Não vejo que eles tenham grande preferência e discutam as máquinas fotográficas nas objetivas. Qualquer máquina lhes serve. Qualquer máquina lhes serve. É engraçado. Perdeu-se essa ideia, não é? Sim, inclusivamente as de plástico. Há toda uma nova geração que parece ter uma necessidade de abrandar. Isto explica também um bocadinho o ressurgimento do vinil, da música em vinil. Hoje em dia vais à FNAC e já praticamente não vês CDs. Sim. Vês vinis outra vez. A ideia do vinil, sentar no sofá, estar a ver a capa, a ver as letras e ouvir a música. Exatamente. Ou seja, parece-me que há uma tendência para, não sei se vai vingar, mas uma certa necessidade de abrandamento deste ritmo alucinante em que nós estamos a viver. De aceleração contínua e perpétua, que dá cabo da cabeça de um tipo. Não pode ser, isto vai nos dar cabo da cabeça a todos. Portanto, compram uma máquina porque também tem referências, não é? No Instagram, porque gostam de uma imagem que foi feita com esta máquina ou aquela, não é? Ferramenta importantíssima na divulgação do trabalho dos fotógrafos, Instagram, Facebook. Eu tenho Instagram, tenho Facebook. Curiosamente, ou talvez não, e como estratégia, tenho muito mais fotografias pessoais no Instagram e fotografias mais profissionais no Facebook. Embora por vezes coincidam. E porquê? Porque eu acho que o Facebook, tal como o LinkedIn, são ferramentas mais tradicionais. Do pessoal mais velho também? O pessoal mais velho, sim. A nova geração já não está no Facebook. Já não está no Facebook, já está no Instagram. E o Instagram é uma coisa mais para a fotografia. O Facebook diz-se lá muito... há muita poluição de texto. Dizem-se coisas, diz tudo e o seu contrário, quer dizer... Sim, mas nisso o Twitter bate todos. O Twitter bate todos, mas eu não uso o Twitter. Não uso o Twitter. Um gajo, eu não posso ir às plataformas todas, porque senão dou doido. Já tenho uma certa idade, já não me aguento. Isso é engraçado também. Essas plataformas de divulgação, elas próprias têm o seu estilo, não é? De algum modo não são elas que o criam, mas são as pessoas ao intervir na plataforma que criaram esse estilo, não é? Como o Twitter e o X agora. Sim. É tudo aos berros e aos gritos e a dizerem mal uns dos outros, não é? Que são trolls, é uma loucura completa. E depois o Facebook e agora o Instagram, com esse privilégio para a fotografia, que é
Pois dizem aqui nas lojas em Lisboa que as pessoas vão lá revelar os filmes, depois querem ao digital, nem vão levantar os filmes, não é? Porque querem as imagens digitalizadas para pôr nas redes sociais. Não têm a noção do filme, que é uma matriz que está ali. Não, é estranhíssimo, de facto. Pá, Porque não têm essa cultura fotográfica da técnica. da precisidade que é o negativo, não é? Da precisidade que é o negativo. Das lentes, por exemplo, que estudávamos que as boas areias eram na Alemanha, que depois do muro ficou do lado de lá, que era na Leica, as Lights, e que as lentes japonesas eram mais contrastadas, não é? Portanto, isso notava-se quando se punha um negativo no ampliador, a imagem que se projetava, feita com uma Leica ou com uma Nikon. Tinha uma textura, uma tessitura diferente, digamos assim. E, portanto, isso é uma coisa que não interessa a esta gente, porque estes novos fotógrafos, porque não têm essa cultura, porque as revistas não apresentam também essas máquinas, não é? E essa... Sim, de certa forma, sim. Tem a ver com essa cultura que hoje não é feita, não existe. Não é? Perdeu-se um bocadinho, de facto, é verdade. Portanto, eles estão mais, digamos que, são mais apanhados pela imagem em si do que pela máquina ou a técnica que produziu essa imagem. Agora, a realidade também é esta, quer dizer, tu hoje em dia, e sobretudo isso nota-se muito no digital, com máquinas relativamente affordable, baratas, consegues fazer impressões de 40 por 50 sem drama, quer dizer, sem problema. Pá, e as ferramentas de edição permitem-te corrigir muitas das imperfeições da lente e da máquina. Eu às vezes dou comigo, e daqui a bocado eu já te mostro umas fotografias quando acabarmos isto, olho para as fotos, pá, e aquilo é tão limpo que me irrita. Então dou comigo a pôr Excesso de qualidade. Então dou comigo a granuá-las, percebes? Para replicar um bocado o que eram os T-Max 400, com tipo puxava a 1600 e aquilo vinha cheio de grão, com aquela rugosidade, com aquela uma coisa telúrica até, não é? E quando fazes como no filme Blow, começas a ampliar esses negativos exato. E percebes que não há pestanas, não há nada, não consegues ver nada. E hoje com estas novas máquinas, amplias, eu acho, por exemplo, com essa nova Hasselblad X2D com 100 milhões de pixels, amplias, até consegues ver através do olho de células cerebrais. Como diz o Zé Coelho da Silva, o mecânico, esta imagem, isto é uma qualidade pornográfica. Exato. Diz o tipo. Sim, é um absurdo completo. Mas também, possivelmente, sempre andámos nisso, não é? A oscilar, como tu oscilavas entre o interesse de uma imagem e outra. No tempo do analógico, eu ainda fotografei com 912 e não sei o quê, e aquilo é uma brutalidade. Era brutal a qualidade daquilo. A qualidade de um negativo 912 ou de uma chapa 1318 ou 1520, claro. Ainda hoje está para ver a máquina digital. Achas? Acho que chego lá. Eu acho que estas novas já superaram isso. Em termos de latitude, em termos de gama dinâmica, em termos de qualidade de Sharp, pois isso peças objetivas. Sim. Tens, mesmo assim, ainda não procurei, não sei se já há alguns estudos que comparem, porque ao nível da gama tonal dos tons, hoje em dia, com esta Hasselblad, é inacreditável. Sim, é o que eu estou a dizer. É brutal. Gama dinâmica, qualidade tonal. Agora, a mesma foto exposta da mesma maneira, em condições ótimas, digamos assim, pegas numa chapa 912 e numa destas, digitalizas a chapa 912 como deve ser, num scanner da Leica. Ou imprimir diretamente em papel fotográfico. Ou faz a prova de contacto. Sim. Aí tem que se comparar para ver. Aí nunca podemos dizer que são iguais ou é melhor ou não, porque a emoção é diferente, olhas para uma coisa e outra. Não? Eu continuo a achar que é diferente a emoção que temos ao observar uma prova fotográfica em papel fotográfico ou feita digitalmente, impressa digitalmente. Achas que não? Não sei bem.
Já vi. Depende do. Lá está, depende do pós-processamento que dás à imagem. Podes mascarar facilmente uma imagem digital como sendo de analógica. Tenho uma série de imagens que ando a vender que as pessoas acham que são analógicas. E não são digitais. Pois. Sim, depende porque normalmente talvez as pessoas que usam mais o digital que eu tenho visto parecem mais contrastadas, parecem realidades virtuais, não é? Parece, acho aquilo um bocado estranho, mas pode ter a ver com isso, com o aumento do contraste. Tem a ver muito com. Porque parece que cria ali uma luz interna um pouco estranha, não é? Sim, isso é verdade. Há uma diferença subtil, mas é preciso um tipo com o olho muito afinado para anotar, do meu ponto de vista. Está bem, Paulo. Agora, ainda não é bem em relação ao futuro, mas sim, que conselhos é que darias a um jovem que se quer iniciar na profissão de fotojornalista? Um jovem? Uma jovem, não é? Hoje em dia Sim, há muito mais mulheres a chegar do que homens. Felizmente porque trazem uma visão, para já, por uma questão de paridade, e depois têm uma sensibilidade provavelmente diferente. Ontem estava a ouvir o Lucília Monteiro a falar e estava comigo a pensar, pá, esta mulher é extraordinária, isto é uma coisa... O modus operandi dela é muito carinhoso, muito feminino, muito, percebes? Eu acho que essa diferença de olhar se nota. A Clara Azevedo também, não sei se já viste a exposição que ela tem agora. Ainda não. Pronto, pá. Mas que conselhos é que eu dou? Olha, que se percebam uma coisa, os seus principais concorrentes são eles próprios. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que um gajo tem que ser super exigente consigo mesmo. Sim. Okay? Os seus principais concorrentes somos nós próprios. Os nossos principais concorrentes somos nós próprios. É absolutamente necessário manter um grau de exigência grande e um tipo perceber para quem está a trabalhar o que é esperado também do teu trabalho. Ok? Se estás a trabalhar para a Vogue ou para a grande reportagem, foi um péssimo exemplo, mas para o Diário de Notícias ou para o Expresso pode haver géneros fotográficos diferentes, culturas fotográficas diferentes que convém um tipo adaptar-se. Convém um tipo perceber que o mercado é vasto e os clientes podem esperar coisas diferentes da mesma reportagem. Mas o essencial é que depois há uma coisa mais prática, um fotojornalista que tentem valorizar o seu trabalho o mais possível, inclusivamente a nível remuneratório, que é uma coisa que é muito difícil nos dias que correm, eu sei, eu tenho consciência e sofro isso na pele, mas é importante que se tente valorizar o seu trabalho, porque isto é uma profissão muito gira, mas isto implica dezenas de milhares de euros de investimento, não é? Máquinas, computadores, impressoras, softwares, não sei o quê, daquilo que outro. Isto não sai à bola e o trabalho tem que ser justamente compensado. Ninguém fica rico hoje em dia no fotojornalismo. Já houve quem ficasse. Hoje em dia, muito pouca gente o consegue fazer, mas tem que se viver dignamente. Um tipo tem que ter comida para pôr na mesa, percebes? Mas o mais importante para mim, repito, é os nossos principais concorrentes, a nossa principal competição somos nós próprios, e o nível de exigência que pomos no trabalho que realizamos. E essa negociação do valor, há várias negociações, não é? Negocias o valor com a contabilidade, há pessoas específicas para isso ou não? É a pessoa com quem em teoria, trabalhas? Na pirâmide organizacional de uma empresa de mídia, tens intermediários, que são os editores de fotografia, depois tens os editores editoriais, tens o diretor e depois tens um monstro de papão por cima disso que é o acionista. Não é? Que normalmente não está lá e não entra nisto, ou entra? O acionista é que olha para as contas no fim do ano e que vê qual é o EBITDA da empresa, não é? Sim. Se está a dar prejuízo ou se Mas não está a isto dar é prejuízo. negociado com os editores ou com os diretores? Varia de meio para meio. Agora, há uma coisa que é comercial,
e que é transversal a todos os setores de atividade comercial, que são os interesses conflituantes. Quem recebe acha sempre que recebe pouco, quem paga acha sempre que paga muito. Sim. Isto é irreconciliável e é uma realidade. Um tipo tem que ter isso em consideração e tem que saber navegar com bom senso no meio destas águas que são bastante turbulentas. Sim. Tem que, de algum modo, demonstrar que as suas fotografias são as melhores do mundo. Não digo que sejam as melhores do mundo, mas que são as adequadas para isto foi o que vocês pediram, é isto que vocês precisam. Sim. Um tipo tem que saber vender o seu trabalho, basicamente. É um pouco isso. Que para um fotógrafo, normalmente, da minha experiência do que tenho visto, é sempre a parte mais difícil, não é? Isto para trabalhar... Falta nas escolas também essa componente, não é? E tu andas aí nas revistas de gestão. Falta e digo-te o seguinte, eu escolhi ser freelance a partir de 98 por vontade própria. Tive oportunidades de ocupar cargos de edição em alguns jornais que recusei. Porque fartei-me de trabalhar para os outros, quis trabalhar para mim próprio. Isto leva a que, para um tipo singular como freelance, não basta o talento. É preciso um certo savoir-faire negocial. O tipo tem que ter uma veia de homem de negócios. Tem que ser empreendedor. Tem que ser um bocadinho de empresário, não é? Sim. O empreendedorismo é uma coisa um bocado diferente. É construir coisas, não sei o quê. Agora, a veia de empresário, de capacidade negocial, é uma coisa que é essencial. É essencial. Por exemplo, a Magno ainda existe, como agência de notícias a trabalhar diariamente. Por exemplo, imagina, eu sou fotógrafo, fotojornalista em Portugal, ou quero ser, e quero trabalhar para a Magno. Como é que isso achas possível? Como é que isso funciona? É possível. Eu não sei se temos algum fotojornalista português a trabalhar na Magno. O Topé esteve lá, a estagiar pelo menos. O Topé, António Pedro Ferreira. Sim, António Pedro Ferreira dos Expresso. Mas eu penso que aquilo é não sei se alguém trabalha, por acaso, é ignorância minha, mas sei que eles têm um processo de admissões, têm mandas um portfólio, traz reuniões, traz anti-e-mails, imagens, traz assignments de teste, penso eu, mas nada é impossível. Nós aqui em Portugal temos tipos que já ganharam o WordPress Photo várias vezes. Sim. Um deles é o Mário Cruz da Narrativa, que eu há bocado me esqueci de referir na alta que andaria a divulgar e a fazer coisas na fotografia. Que é um talento. Esse tipo tem 2 WordPress Photos no 5, não é fácil. Em que categoria? Não sei se era Daily Life, se era um ensaio, já não me lembro bem. Portanto, hoje em dia, uma das vantagens na internet versus os anos 80 e 90 é a possibilidade de entrar em contacto a nível planetário, não é? Podes mandar o teu trabalho para qualquer agência ou revista no planeta. Se querias trabalhar com o Financial Times, tinhas que meter no avião e ir a Londres. Hoje em dia consegues fazer o Financial Times, que não é um exemplo de fotografia extraordinário, mas apesar de tudo, ou querias trabalhar com a Liberação, tinhas que meter no comboio e ir para a França. Hoje em dia consegues contratar os gajos online. Sim. E as agências de fotografia ainda existem, sabes? Não. Que eu saiba, existem bastante. Até na vertente turística, não é? Eu lembro que havia algumas, e não só, não é? Que vendiam agências de stock. Sim. Eram as agências de stock. Olha, o negócio da stock photography, quanto a mim, depende do género, mas aquelas stock photographies típicas um casal numa reunião, numa empresa, não sei o quê, daqui daquele outro, sabes como é? Sim, Estás a ver o que é que eu estou a falar? Sim. Isso para mim está condenado. Por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial vai gerar essas imagens todas. Programas o computador, quer um casal com um rapaz caucasiano, uma rapariga asiática, numa mesa com um placar ao fundo e a beber café. Lembras-te quem, antes da inteligência artificial, quem é que fez isso um pouco? E acho que hoje já não se faz. Era a infografia. Sim, a infografia fazia. Os infografistas. Aí na década de 2000, não é? Sim. Tentaram, vários jornais, não é? Que fizeram isso, não é? Portanto, também a inteligência artificial pode ser como a infografia. Nunca sabemos se veio para ficar, se vai comer tudo. Eu acho que vem para ficar e temos que... O mundo vai ter que pôr ao seu... Vai ter que domesticar, digamos assim, e a pôr ao seu bom serviço. E
e impedir que canibalize demasiados empregos. Portanto, agora, não sei se é possível, se não é, não sei. Eu, se soubesse o futuro, estava rico. Pá. E estávamos a ter esta conversa nas Maldivas. Sim. Os Maldivas, não sei se há para lá furacões, se calhar. Pois, se calhar não é ideal. melhor não, se calhar estamos aqui mais sugadinhos. Se calhar é em Marte. Se calhar não. Exato. Está bem, acho que abordámos mais ou menos todos os aspectos do fotojornalismo, da tua carreira, como começámos. Alguma coisa que queiras falar Não, quero só. sobre a fotografia? Eu noto hoje em dia ainda não consegui perceber bem uma apetência das novas gerações pela fotografia brutal, inacreditável. A quantidade de pessoas interessadas pela fotografia. Sim. A fotografia sempre foi, de facto, um ofício muito democrático e o digital democratizou ainda mais. Portanto, isso é... Pá, e os telemóveis, com que estás a usar agora, estão a fazer o trabalho de uma máquina que se calhar custava 10 ou 15 mil euros aqui há 20 anos atrás. Sim. Não é? 6 meses a um ano de ordenados. Pois, e estás a fazer isto com uma peça que custa, se é um iPhone, deve 1000 custar para aí euros. alguns 1000 paus, Sim. uma coisa qualquer. Sim. Portanto, o que é que eu digo? A mensagem final é que eu digo. Opa, olha, digo resiliência para todos, pouca gente, pá, que façam o possível para não desistirem, opá, e que sejam exigentes no seu trabalho perante si próprios, perante os seus pares e perante os clientes. Ok. E é isto. Ok, obrigado, Paulo. Opa, e foi bom todo trabalho. Muito obrigado. E até uma próxima. Sim, Nos senhor. encontrando por Vamos aí. nos encontrando nas boas causas. Obrigado. Sim, senhor. Obrigado.